Graça e paz, irmãos. Nessa noite nós estamos com uma programação toda especial, né? Nós temos aqui, vamos ter hoje uma grande oportunidade, né, de estarmos tendo uma grande parceria, né, com uma das nossas irmãs em Cristo, né, a Maria Luísa, né, que está conosco, né, nessa noite. Teremos também a participação do nosso irmão Jonatas, né, que estará fazendo um louvor. Né, eu vou estar aguardando o irmão Jonatas entrar para que nós possamos, né, estar liberando o acesso, né, ao nosso irmão para estar fazendo o louvor. Tá certo? A nossa irmã Luísa está aqui já, a irmã Joaninha, irmã Vilma, pastor Agnaldo, né? É sempre bom ter os nossos irmãos participando conosco, né? Nos prestigiando com a presença de vocês. Tá certo? Jonatas Lins. Deixa eu ver. Hoje a nossa live, ela tem um tema bem interessante, né? Algo que não é de hoje, né? Mas já é algo que a nossa sociedade, né, tem tido esse desafio de enfrentar, né? Que é justamente procurando lutar contra a ansiedade, né? E nessa oportunidade nós estaremos ouvindo a nossa irmã, né, Ana Luísa. Mas agora nós já entramos aqui com o Jonatas, né? Estará fazendo louvor. Graça e paz, irmão. Amém, graça e paz, meu irmão. Que bom, tá tudo em paz, né? Tudo em paz, graças a Pronto. Deus. Vamos estar orando, tá certo? E logo após a oração, você pode estar dando continuidade, fazendo um louvor nessa noite, tá certo? Então vamos estar Certinho. orando, né? Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua rica misericórdia que tem nos alcançado, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu sustento. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu cuidado para com nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda por tudo que o Senhor há de fazer em nosso meio. Né? Nós te agradecemos por tudo. Abençoa os teus servos que estarão participando conosco nessa noite, teu servo Jonatas, tua serva Maria Luísa. Que essa noite, Senhor Deus, possamos ser instrumentos em tuas mãos. E tudo quanto nós vamos estar fazendo aqui, possamos fazer para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tá com você, irmão. Deus abençoe. Amém. Vamos dar início a esse momento de louvor, meus irmãos, entoando o cântico Majestade, que você possa estar fazendo desse cântico a sua oração nesse momento. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama seu poder. Entre irmãos que seguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando tua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor.
vontade realizar. Seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar sem dor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tem um cântico muito bonito que diz que o Senhor é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza, que nós devemos sempre ter isso em nossas mentes, apesar de que tudo ao nosso redor nos faz querer pensar que tudo está perdido, que nós não temos mais o controle de nada, mas nos lembra que Deus é o nosso Deus forte, e Ele é a nossa rocha e a nossa salvação. Então vamos estar louvando a Deus também com esse cântico. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma alegria que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, contigo não temerei, tu és a sorte, contigo vencerei. Senhor, contigo não temerei, tu és a sorte, contigo vencerei. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma alegria que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Santo Espírito de Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Santo Espírito de Deus. Eu canto glórias, glórias e aleluias, glórias e aleluias ao Deus do Criador. Eu canto glórias, glórias e aleluias, glórias e aleluias ao Deus do Criador. Vive, Ele vive, aleluia. Cristo vive, vive, Ele vive, aleluia. Cristo vive. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Santo Espírito de Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Santo Espírito de Deus. Eu canto glórias, glórias e aleluias, glórias e aleluias ao Deus do Criador. Eu canto glórias, glórias e aleluias, glórias e aleluias ao Deus do Criador. Vive, Ele vive, aleluia.
Cristo vive, 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 aleluia, Cristo vive, vive. Amém. Antes de passar a palavra, para voltar a palavra para o nosso irmão Aguinaldo, para a nossa mensagem, vamos estar cantando também nesse momento. Quão grande é o meu Deus, que nós estejamos fazendo desse cântico a nossa oração nesse momento. Cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de honra em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas não fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três existem em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amém. Amém. Amém, irmão Jonas. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, né? Conceda mais e mais da sua graça, né? Vamos Amém. estar, nesse momento, convidando a nossa irmã Maria Luísa, né? Que está conosco, estará conosco nesse momento também, né? E logo após, Jonas, se der tempo, a gente volta com mais um louvor, tá certo? Certinho. Ok. Né? Paz, irmã. A paz. Tudo bem? Tudo bem, Graças a Deus, né? Hoje é uma grande oportunidade, né, que nós estamos tendo, né, de fazermos esse trabalho, o segundo trabalho que nós estamos fazendo aqui, né, com os jovens, né, pelo Instagram da igreja, né? E para nós tem sido uma oportunidade riquíssima, né? Nós temos tido grandes oportunidades. No nosso primeiro encontro, nós tivemos a presença do biólogo, né, Luiz, né, que esteve conosco, trazendo muitas informações boas, né? E hoje, tão importante quanto, nós estamos com a presença, né, de a sua presença aqui, né, que estará trazendo uma informação muito importante para nossas vidas. Informação esta vindo da parte de Deus. Né? Mas antes eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, né, o texto que foi compartilhado essa semana no Pão Diário, né, no Pão Quente que nós recebemos do pastor Jadson Cunha. Né? E o texto ele tem mais ou menos a ver com a mensagem que vocês vão trazer nessa noite, Luísa, que diz o seguinte: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Né? O texto baseado em Salmo 107, versículo número 28. Né? Alguns problemas da vida são tão sérios que não nos deixam apenas tristes ou preocupados, mas profundamente angustiados. No momento desses, muitas vezes pensamos que Deus não se importa mais conosco e que a nossa dor nunca passará, porque não há solução para o nosso problema. No entanto, Deus sabe que estamos sofrendo e está disposto a nos ouvir. Deus permite esses momentos para o nosso próprio bem e crescimento. Lembre-se que ainda que demore um pouco, esse momento vai passar. Deus já determinou. Então, Maria Luísa, eu gostaria de passar para você esse momento, essa oportunidade, tá certo? Você possa se apresentar para os nossos ouvintes, aqueles que não lhe conhecem ainda, terá, né, esse privilégio de lhe conhecer, tá certo? Então, tá com você a palavra. Certo, então vamos lá. Eu sou Maria Luísa, sou membro da Igreja Presbiteriana de Sertânia, mas atualmente eu moro em Caruaru porque eu faço faculdade aqui, no momento. Basicamente isso, então, antes de iniciar a palavra, eu gostaria de orar com vocês. Então, vamos lá nos levar a Deus em oração. Senhor Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, ó Pai, por essa oportunidade que estamos tendo aqui, Senhor, de nos reunirmos, Senhor, ainda que seja virtualmente, ó Pai. Eu te peço agora, nesse momento, Senhor, que o Senhor coloque as tuas palavras em meus lábios, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor conforte, que o Senhor encoraje, Senhor. Que o Senhor fortaleça, meu Pai, cada um que veio até aqui, Senhor, e aqueles que ainda irão chegar. Que esteja conosco, Senhor, e nos abençoe. Essa é a minha oração, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, como foi esse tema para a gente escolher, lutando contra a ansiedade? Não foi assim um tema à toa. Porque qual foi o nosso propósito? A gente quer trabalhar aqui com os jovens um livro chamado Lutando contra a Incredulidade, do pastor John Piper. E justamente o primeiro capítulo é Lutando contra a Ansiedade. Aí você pode perguntar, mas o que é que tem a ver a incredulidade, lutando contra a ansiedade e tudo mais? Bom, esse livro de John Piper, na verdade, ele é um compilado menor de um livro maior seu, chamado Graça Futura, o caminho para prevalecer sobre as promessas enganosas do pecado.
E o que é que ele vai partir, né, desse livro? Bom, o pastor ele vai partir do princípio de que ansiedade, orgulho, vergonha inapropriada, impaciência, cobiça, tudo isso são manifestações da nossa natureza carnal e pecaminosa. Mas e por que essas coisas são pecaminosas em si? Porque a raiz de cada uma delas, o que liga cada uma dessas coisas, é que elas são culpa da nossa incredulidade em alguma promessa do Senhor, ou nas suas promessas. Na verdade, finalmente é na nossa incredulidade, em quem Deus afirma que é e em quem Ele afirma ser para nós. Por causa disso, ele vai nos apresentar a ideia de que nós temos lutar contra esse pecado como se fosse um fogo cruzado. Mas como assim? Deixa eu explicar melhor. Na verdade, o pecado, ele nunca vai se apresentar para a gente como se fosse algo ruim, algo danoso. Ele até traz uma frase que diz assim: ninguém peca por obrigação. Nós pecamos porque acreditamos nas promessas enganosas que o pecado faz. Ou seja, no fundo, o pecado traz aquela promessa que vai ser algo bom, que se nós não fizermos aquilo, seria pior do que se nós fizéssemos. E só que ele não traz para a gente que vai ter consequências. Essas consequências podem ser agora temporárias e consequências lá na frente que a gente nem imaginaria. O exemplo mais claro disso está na Escritura, na queda de Eva e Adão. Eu tenho certeza absoluta que quando Eva caiu na promessa enganosa do pecado, de que ela seria como Deus, porque foi essa a promessa que ela teve, ela não imaginaria que ao fazer aquilo dali, ela veria um filho seu matar o seu outro filho, como foi a morte de Caim e Abel, e mais certeza ainda que ela não ia imaginar que ao comer aquele fruto ela ia causar uma pandemia de coronavírus. Dentre tantas outras coisas que aconteceu por causa de um único pecado. E voltando àquela ideia de fogo cruzado, o que é? Nós combatemos as promessas enganosas do pecado com uma promessa verdadeira que a palavra traz, que é aquilo que o Senhor nos ensina. Porque essas sim, essas promessas que são boas em si mesmas, que nós podemos ter certeza de que elas vão acontecer e que elas serão para o nosso bem. É esse conceito de promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, que John Piper chama de graça futura. E por que graça futura? Graça porque nós não merecemos, porque é um favor imerecido para nós, e futura porque ainda não aconteceu ainda. Porém, para que a gente acalme nosso coração e tenha certeza que ela vai acontecer e vai dar tudo certo, John Piper lança para nós o conceito de graça passada. E o que é essa graça passada? A graça passada foi Deus ter enviado o seu único Filho, Senhor Jesus Cristo, para morrer e interceder por nós. Foi ele ter cumprido essa graça, ele ter cumprido essa promessa, nós podemos ter a certeza que o Senhor cumprirá todas as outras promessas. E nesse conceito tem algo muito importante que eu quero ler para os irmãos, está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que seria justamente essas todas as coisas? Seriam todas essas promessas, todas essas boas promessas para nós, que só são possíveis, na verdade, porque Deus entregou o seu único filho para morrer por nós. Deixando um pouco mais claro isso aqui, a gente precisa voltar lá para o Antigo Testamento, para a aliança que o Senhor Deus fez com os israelitas. Se os irmãos lembrem ou nunca lerem, Deuteronômio 28 está lá dizendo todas as promessas de bênçãos que o Senhor prometeria cumprir aos israelitas se eles fossem obedientes. Em contrapartida, tem nesse mesmo capítulo todas as maldições que o Senhor também promete que iria cumprir se eles não fossem obedientes. E aí é que tá. Essa é uma promessa, essa é uma graça que depende da obediência dos israelitas. Ou seja, não é um pacto, uma aliança que tem unicamente relação com Deus. Como assim? Se os israelitas fossem obedientes, eles teriam aquelas promessas. Se eles não fossem, não teriam. Só que isso não se aplica a nós e por isso é tão importante o sacrifício de Cristo.
Porque Jesus, ele cumpriu aquele sacrifício. Nós temos certeza que essas promessas vão se cumprir, porque elas não dependem mais de nós. Se elas tivessem fadadas à nossa obediência, ia acontecer exatamente o que aconteceu com Israel. A gente ia dar muito ruim, a gente ia se dar mal de novo. Mas como Deus é bom, ele enviou seu único filho e por causa disso, nós temos acesso a coisas maravilhosas e a coisas grandiosas. Então, essa é a introdução do livro. Espero que tenha ficado claro esse conceito de graça futura e graça passada, porque ele é fundamental para a gente entender todo o resto do livro. E agora, voltando para o nosso tema, espero que esteja todo mundo aí acordado, prestando atenção. O nosso capítulo agora é falando sobre a ansiedade em si. John Piper, ele vai começar esse capítulo contando o testemunho dele, contando a sua história, de como ele lutou contra a ansiedade. E como seu problema era tão sério que ele não conseguia falar em público, ele travava, ele congelava. Quando ele estava no ensino médio, as professoras pediam para ele responder, ele só conseguia falar com palavras espaçadas. Ele não conseguia falar uma frase completa. E aí, nesse momento que a gente fica pensando, nossa, John Piper, um grande pregador da palavra, um pastor reconhecido em tantos lugares, tinha esse problema para falar, ele não conseguia falar em público, e Deus chamou um homem assim para ser um pastor? Pois é. Isso me lembrou muito a história de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 11, que Deus também chamou Moisés e ele também se recusou. Ele disse que não tinha a língua pesada, ele não era perfeito para aquele cargo e tudo mais. Só que aí surge a primeira promessa de graça futura do Senhor, que ele diz assim: eu serei contigo. Mais uma vez o Senhor colocando a sua promessa em dependência unicamente dele, não de nós e das nossas fraquezas. Bom, isso é maravilhoso, esse conceito inicial, porque se Deus foi assim tão bom na vida de John Piper, se Deus manifestou a graça na vida dele, ele também vai manifestar na nossa. E ele também continua falando que esses anos de ansiedade, dessa luta que ele teve para conseguir falar em público, ele acabou aprendendo muito sobre a ansiedade. Ele acabou aprendendo que a ansiedade é um pecado que vai originar muitos outros pecados. Como, por exemplo, se você for muito ansioso em relação às finanças, você pode cair no pecado da cobiça, da ganância, da mesquinharia e até do roubo. Se você for ansioso em relação a ser bem-sucedido, é uma brecha enorme para você cair em outros pecados de má conduta para conseguir ser bem-sucedido. Se você ficar ansioso em relação ao que as outras pessoas vão falar acerca de você, o que vão responder sobre você, você pode mentir para ficar sua boa imagem. Enfim, e assim segue vários outros pecados que podem acontecer por causa da ansiedade. E, além disso, ele fala para nós qual seria a raiz dessa ansiedade. E a raiz da ansiedade se encontra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Eu gostaria que os irmãos abrissem nesse texto agora. Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Amém? Amém. Então vamos lá. O tema desse texto, na verdade, é sobre a ansiedade. Jesus vai discorrer sobre a ansiedade, que é algo realmente muito comum no coração do homem. E em pelo menos 4 ocasiões ele vai citar isso. A primeira é no versículo 25, que ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. A segunda característica, no caso, a segunda parte que Jesus fala sobre a ansiedade, é no versículo 27, que diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E a próxima seria no versículo 31, que ele diz assim: não vos inquieteis dizendo que comeremos.
Inclusive, eu quero chamar a atenção para essa palavra que Jesus usa aqui. Não vos inquieteis, porque eu vou falar dela mais tarde. E o último versículo que Jesus usa para retratar a ansiedade é no versículo 34, que diz assim: Não vos inquieteis com o dia e amanhã. E finalmente, no versículo 30, onde Jesus fala assim: Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quando Jesus fala isso, ele está retratando qual seria o problema da ansiedade. É a nossa pequena fé. É a nossa incredulidade. Aí, nesse momento que eu, Maria Luísa, não John Piper, quero fazer um parêntese entre ser ansioso e ser precavido. Existe uma diferença gritante entre esses dois, entre essas duas pessoas, e também o porquê ser precavido é uma coisa boa. Para a gente entender essa diferença, eu quero dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma dona de casa, que hoje é quinta-feira, por exemplo, e ela sabe que no domingo vai fazer um mês que ela comprou um bujão e, portanto, ele vai acabar. Então ela pensa, não vai acabar o bujão, então eu vou me preparar, vou separar aqui o dinheiro. Talvez ela até tire aquele dinheiro de outra coisa que não tem prioridade no momento. Então, ela tem certeza que aquele bujão vai acabar no domingo? Não, ela não tem. Mas existe uma alta chance, uma alta probabilidade de que isso aconteça num futuro bem próximo e, portanto, ela toma uma ação e se prepara. Então, isso é o que é ser precavido. Vai levar você a tomar uma ação. E, na verdade, a Bíblia nos manda sermos precavidos. Um exemplo disso, não precisa abrir a Bíblia, está lá em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 6, que diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, a formiga ela se prepara para as estações. Ela aproveita cada oportunidade que tem no momento e faz aquilo que deveria fazer. Formiga ansiosa? Claro que não. Está apenas se preparando para aquilo que é óbvio. Já a ansiedade, não. Voltando ao mesmo exemplo da dona de casa. Digamos que ela comprou o bujão hoje. No caso, só vai acabar daqui a um mês. Mas a partir de hoje, ela já fica pensando: eu não vou conseguir arrumar o dinheiro para comprar o outro bujão. Não vai dar para eu comprar esse outro bujão. E se não der, eu vou ter que arrumar emprestado com quem? Será que fulaninho vai me emprestar? Meu Deus, a minha família vai passar fome. A ansiedade é justamente isso. É uma inquietação. Vai levar você a uma cadeia de pensamentos, de preocupações, que muitas vezes não tem nenhum fundamento, mas que vai lhe tornar um pensamento sufocante. É justamente essa a diferença entre ser precavido e ser ansioso. A precaução vai levar você à ação. A ansiedade, à inquietação. É sempre assim. E essa inquietação vai produzir várias coisas ruins dentro de você, além de vários sentimentos e emoções, atitudes também, enfim. Por isso Jesus fala, não vos inquieteis. Jesus está dizendo, não trabalhem e esperem cair do céu. Não, é não vocês ficarem inquietos e preocupados com isso. Tem essa a diferença. E para finalizar esse ponto, por que ser precavido é uma coisa boa e glorifica a Deus? Primeiro, porque nós estamos honrando a Deus quando nós cuidamos daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Esse é o primeiro ponto. Se nós não somos negligentes com o nosso trabalho, inclusive o nosso trabalho é uma forma do Senhor providenciar o sustento para nós, é uma das formas dele cumprir a sua promessa de graça futura. E segundo, nós estamos admitindo a nossa fraqueza em não saber o dia de amanhã, porque o amanhã só pertence ao Senhor, que é onisciente, e nos preparamos da melhor forma possível, fazendo o nosso melhor e confiando que o resto é com o Senhor. Então, que isso fique bem claro em nossa mente. Inquietação, ansiedade. Ação, ser precavido. Voltando agora para o capítulo, John Piper ele vai continuar dizendo que
quando a gente entende qual é a raiz da ansiedade, que é, na verdade, uma incredulidade e uma falta de fé em quem o Senhor é, então os cristãos podem pensar assim: meu Deus, se eu tenho tanta ansiedade, então eu tenho muita pouca fé em Deus e eu não creio em Senhor, então será que eu sou salvo mesmo? Bata aquela crise de fé que você sente. Mas existe uma diferença bem grande. Por que que existe essa diferença? Você sentir ansiedade não significa que você não tem fé. Significa que ela está sendo atacada. Não significa que você perdeu a sua salvação, que você está no caminho errado. Significa que apareceu um obstáculo no seu caminho. E para falar a verdade, o nosso inimigo, que está sempre apresentando essas tentações para a gente, ele não estaria tão preocupado com a gente se a gente estivesse no caminho errado. Então, se você sente a sua fé sendo atacada por causa da ansiedade, por causa desses pensamentos, não significa que você não é salvo, que você está em um péssimo caminho. Não, apenas que você está sendo atacado e que você precisa lutar, que você precisa resistir. É esse o ponto importante e fundamental para a gente continuar. Um exemplo claro disso está lá no Salmos 56, versículo 3, que diz assim: em me vindo o temor, ele confiar em ti. Aqui o salmista não está dizendo que o temor nunca vem sobre ele, que ele não sente temor nenhum, que ele é uma pessoa plena, tranquila, a paz. Não, ele está dizendo que ele sente temor, que ele vem sobre ele. Mas aí quando ele vem sobre ele, então ele age. Então ele confia no Senhor. Então ele lembra quem o Senhor é, ele lembra quais são as promessas do Senhor. Então, portanto, ele confia. Finalizando agora essa parte, o pastor vai trazer para nós quais seriam os dois construtores para a gente tentar eliminar, para a gente lutar com as ferramentas corretas essa ansiedade, que na verdade seria lutar com o fogo cruzado, como eu falei inicialmente. E quais seriam esses dois construtores? Pelo Espírito e pela palavra. Voltando aqui mais um pouco. Quando a gente está lutando contra essa incredulidade, contra a ansiedade, a gente está no caminho de santificação. Nós estamos nos santificando cada dia mais quando nós entendemos e confiamos quem o Senhor é, tudo que Ele tem para nós. E por causa disso, a gente está no caminho de santificação. A gente está se tornando mais parecido com Jesus. Trocando em miúdos, santificação é basicamente isso. É nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Inclusive, as palavras os versículos que o pastor traz no seu livro, eu não vou trazer aqui. João 17:17, que Jesus vai falar sobre sermos santificados pela palavra, e lá em 1 Pedro capítulo 1, onde nós fomos salvos e escolhidos pelo poder da santificação pelo Espírito. E quando a gente pensa em Jesus, já que santificação nos tornamos mais parecidos com Ele, convenhamos que Jesus não era uma pessoa ansiosa, não é? É impossível a gente pensar em Jesus como ansioso. Um exemplo disso um dia ele mandou Pedro pegar 2 moedas da boca de um peixe que não tinha sido nem ainda pescado. Então, não pode ser ansioso para fazer um pedido desse, certo? Então, ao nos tornarmos uma pessoa menos ansiosa, estamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Isso é maravilhoso, isso é fascinante. Então, as pessoas aí, se tem alguém que luta contra a ansiedade, eu quero deixar esse recado para você hoje. Continue. Não acha que Deus não se importa. Não acha que Deus não vê toda a luta que você passa. Todos os pensamentos acelerados, as coisas ruins que você sente, todas as preocupações. Deus se importa com isso e Ele quer lhe transformar. Não pense que isso está passando despercebido aos olhos do Senhor, que isso pouco importa para Ele, que isso não tem muito a ver com a sua caminhada cristã, não. Porque tem. Isso é muito importante. E ao mesmo tempo em que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, nesse processo de santificação e luta contra a ansiedade, nós vamos ganhando paz, serenidade, paciência e amor, que são justamente os frutos do Espírito, o fruto do Espírito Santo. E nesse sentido, John Piper ele vai fazer uma belíssima exposição de Mateus capítulo 6, versículos
25 ao 34, que eu vou ler agora para os irmãos, onde ele vai trazer 7 promessas que o Senhor traz nesses versículos contra a ansiedade. E a primeira dela está lá no versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aqui o Senhor Jesus, ele está fazendo uma argumentação do maior para o menor. É aquele princípio. Se Deus, ele está providenciando o maior, que no caso seria a nossa vida e o nosso corpo, por que ele não vai providenciar o menor, que seria um alimento e as vestes? E a gente pode levar isso para muitas coisas das nossas vidas. Quantos livramentos maiores, quantas coisas maiores o Senhor já fez em nossa vida e a gente está aqui se preocupando com essa besteira. Porque geralmente é assim. São várias coisas pequenininhas que vão se acumulando na nossa mente e a gente acaba ficando muito ansioso por causa disso. Mas aí é um exercício muito bom você lembrar de coisas grandes e maravilhosas que o Senhor já fez na sua vida. Ou então, se você não se recorda de nenhum, basta ler a Bíblia. Vai ter muita coisa grande e maravilhosa que o Senhor já fez. E a maior delas, eu lhe asseguro que foi Jesus ter vindo ao mundo. Foi Deus, o Criador, ter se tornado criatura. É o maior milagre que esse universo já pôde ter presenciado. Então, se Deus já fez tudo isso, por que a gente vai crer que Ele não vai fazer essa coisa menor na nossa vida? A próxima aplicação que ele faz está lá no versículo 26, que diz assim: Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Então, se Deus ele é capaz de sustentar e de alimentar pequenos seres como as aves, que, por sinal, eles não têm a capacidade de produzir o seu sustento, como nós temos a capacidade de plantar e tudo mais, se Deus sustenta eles, por que Ele não vai nos sustentar? Se Deus tem olhado para essas pequenas aves e se nenhuma delas cai ao chão, se Deus não permitir, quanto mais nós. É isso. Também do menor, agora é do menor para o maior. A próxima promessa está no versículo 27 e 28, que diz assim: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Esse daqui, Jesus está fazendo uma afirmação assim um pouco dura, mas muito verdadeira, de que a ansiedade, ela não tem serventia nenhuma. Por mais preocupado e ansioso que você esteja, você não vai acrescentar um côvado à sua vida. Na verdade, você só está atrapalhando e bagunçando o seu dia e das outras pessoas. É basicamente isso. Não adianta, não serve você continuar ansioso, porque isso não vai lhe acrescentar coisas benéficas. Na verdade, só vai lhe acrescentar mais dores. E, às vezes, é muito desnecessário, porque, como a gente sabe, muitas das nossas ansiedades não vão acontecer. São só nossos pensamentos aqui bagunçados. A quarta promessa das 7 está lá no versículo 28 a 30, que diz assim: Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Agora também o Senhor Jesus ele traz uma conexão entre o menor para o maior. Se o Senhor ele tem essa energia criativa, se ele tem esse amor e esse cuidado por pequenas flores que vão durar por pouco tempo, quanto mais a gente, que somos seres eternos, que nós vamos viver por toda uma eternidade, que vamos louvar e glorificar a Deus como criaturas por toda a eternidade. Por que Deus não faria isso? Porque Ele não nos sustentaria.
E, além do mais, mesmo que aconteça qualquer coisa com o nosso corpo mortal, nós sabemos que quem crê no Senhor Jesus passou da morte para a vida. Então, ainda que o nosso corpo desfaleça, ainda que nós vamos morrer, nós vamos ressuscitar em um corpo de glória, em um corpo imortal, e vai durar eternamente, para a honra, glória e louvor do nosso Senhor. Amém? A promessa 5 está lá no versículo 31 a 32, que diz assim: Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. É muito importante nesse versículo quando Jesus fala a palavra Pai. Deus é o nosso Pai. E como Ele é o nosso Pai, Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Ele se importa com elas. Porque qual pai, excluindo os desnaturados, qual pai não se importa com as necessidades do seu filho? Qual pai não cuida, não se preocupa com as necessidades do seu filho? Da mesma forma, é o Senhor para conosco. Ele é o nosso Abba Pai. A promessa 6, que é a penúltima, está lá no versículo 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, além de uma promessa, isso daqui é um encorajamento para nós, que ao buscarmos as coisas do Senhor, ao buscarmos o seu reino, ele garante termos as nossas necessidades acrescentadas. Isso é um encorajamento para nós, na verdade, uma exortação, porque muitas vezes nós invertemos isso daqui. Nós procuramos as coisas primeiro e depois a gente deixa o reino de lado. Mas Jesus sendo bem claro aqui que não funciona assim. Quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Ele se preocupa com a nossa. O que não significa, mais uma vez, que a gente vai ser negligente com o nosso trabalho. Não, mas nós vamos procurar, é uma atitude do nosso coração. Nós vamos estar em busca do reino dos céus. Isso significa, assim, entre tantas outras coisas, é viver o reino de Deus aqui na terra, aonde quer que você esteja. Meu irmão, minha irmã, aonde quer que você esteja agora plantado, saiba que o Senhor quer que você viva como no céu, aqui na terra, vivendo pelos princípios dos céus, vivendo e proclamando a palavra do Senhor, sendo sal da terra e luz do mundo. Isso é também buscar o reino dos céus. Isso é buscar as coisas de Deus. E quando nós vivemos assim, Ele promete que nós teremos todas as outras coisas que nós necessitamos acrescentadas. E por fim, a promessa 7, está lá no versículo 34, que diz assim: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa é uma promessa muito reconfortante, especialmente para mim, porque aqui o Senhor Jesus fala que nós vamos ter o mal a cada dia. Nós vamos ter o mal de hoje com a força de hoje. Digamos assim, muitas vezes a gente se preocupa com uma coisa que pode acontecer lá na frente, que nós olhamos para nós mesmos e a gente se acha totalmente incapaz de lidar com aquilo, de viver aquilo dali. Mas muitas vezes, e isso é fato, o Senhor nos dá a força para viver o mal de hoje, para lutar contra o mal de hoje. Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Como lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus, ele dava o maná somente para aquele dia, muitas vezes o Senhor nos dá a provisão para esse dia de hoje. Porque ele quer que a gente confie. Ele quer que a gente tenha fé que a fidelidade dele não vai falhar. Portanto, assim, é bom a gente ter em mente isso. Que o mal de hoje é para a força de hoje. Que a força de hoje para o mal de hoje. Que lá na frente, Deus vai providenciar as outras coisas. E já finalizando esse capítulo, John Piper, ele vai trazer lá nas cartas de Paulo, em como ele vai relembrar os ensinamentos do Senhor Jesus, dizendo, lá em Filipenses 4:6, que ele diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus
as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E no versículo 19, ele diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então é basicamente isso. Vamos lançar diante do Senhor tudo aquilo que nos inquieta e vamos crer que por causa de Jesus Cristo, nele, nós vamos ter todas as nossas necessidades atendidas. A gente poderia pensar nesse versículo, nossa, mas quem está falando isso é um homem que passou fome, passou nudez, passou naufrágio. Será que Deus não estava lá atendendo cada uma das necessidades dele? Pode surgir esse embargo teológico aí no meio, mas aí é que está. As necessidades que o Senhor está falando aqui é tudo aquilo que nós precisamos para honrar e glorificar o nome dele. São essas as nossas necessidades, seja no pouco, seja no muito. O Senhor garante que vai nos dar o suficiente para fazermos aquilo que lhe agrada. E isso, como o próprio apóstolo Paulo vai falar lá em Coríntios, a graça dele nos basta. E para finalizar, John Piper ele vai trazer aqui vários exemplos que ele usa para quando está ansioso. É como se ele tivesse uma caixinha de versículos guardados para usar diante de situações adversas. Como, por exemplo, ele diz assim, que eu achei uma frase bem linda. Quando o motor da minha mente está em ponto morto, o sussurro das engrenagens é o som de Isaías 41:10, que, por sinal, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E eu recomendo fortemente a cada um que esteja aqui que memorize esse versículo e guarde ele consigo. Que Deus, ele é com nós. Ele é por nós também. E, basicamente, são vários versículos que ele vai dizendo quando está ansioso com o seu ministério, com o cuidado com os seus. Ele vai dizendo, por exemplo, eu estou ansioso quanto a tomar uma decisão. Daí ele vai lá e lembra Salmos 32:8, que diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Há uns 3 anos atrás, eu fiz isso, eu anotei uma lista, basicamente, esses versículos de primeiros socorros para mim. Eu confesso que eu não sei o que aconteceu com essa lista, mas é muito bom que a gente tenha vários versículos memorizados. Isso até, inclusive, está lá em Efésios 6, para a gente utilizar a palavra de Deus como uma espada. É justamente nessas situações que a ansiedade vem, que os pensamentos adversos vêm, a gente vai lá e responde com a palavra de Deus. Então, era basicamente isso. E, por fim, tem uma frase maravilhosa que ele diz assim: façamos guerra não contra outras pessoas, mas contra a nossa própria incredulidade. E eu já aproveito agora para falar àqueles que estão nos ouvindo que porventura não são cristãos ainda. Eu faço um pedido a vocês agora, eu faço um apelo para que, se vocês ainda não creem no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, vocês se arrependam dos seus pecados, vocês creiam nele, porque essa é a principal promessa do Senhor. A principal, assim, a mais importante, que todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna com o Senhor Jesus. E unicamente por meio dessa promessa você vai ter acesso a todas as outras. Então, fica aqui o meu convite e o meu apelo, para que você ore ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, e também já lhe convido a todos que estão aqui para os nossos próximos encontros, que eu ainda não sei quando serão, mas que a gente vai continuar trabalhando nesses assuntos, de como vencer esses pecados pela fé na graça futura, pela fé nas promessas do Senhor. Amém. Amém. Muito bom, viu, Maria Luísa? Deus abençoe sua vida grandemente, né? E assim, foi muito confortante essa mensagem para os nossos dias de hoje, né? Tem um texto que é conhecido, acredito, por todos os ouvintes que estão conosco nessa noite, que é o Salmo número 23, né? Que ele diz: o Senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. E esse texto, muitas vezes, ele não tem sido dado a ele a importância real que realmente ele é. Eu aprendi na EBD, né, que quando o salmista fala esse texto, na verdade ele diz com a convicção de que
o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou seja, ele coloca o Senhor Deus como suficiente na vida dele, né? Aí ele tem essa certeza. Um grupo chamado Projeto Sola, ele fez uma versão de uma letra belíssima com esse texto do Salmo 23, que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele vai cantando, vai citando ali a letra, e ele diz algo muito importante que precisamos ter em nossos corações. Ele diz a seguinte frase: aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque muitas vezes a gente corre em busca de algo que muitas vezes é uma coisa supérflua, uma coisa que não vai trazer frutos bons para a nossa vida. Certo? E outro ponto é porque muitas vezes nós não adquirimos algo, não passamos por algo, porque Deus está, né, nos dando o livramento, Deus muitas vezes está nos sustentando, Ele sabe que aquilo dali não seria bom para a nossa vida. Eu acho que o maior peso da ansiedade é aquela frase que todo mundo já conhece, uma frase bastante citada, que diz: é o sofrimento antes, no momento e no depois. Por vista que o excesso da ansiedade, ela causa grandes males na vida, né, das pessoas. Né? E aí, se nós não tivermos esse cuidado, como o John Piper ele frisa bastante, nós acabamos nos distanciando do nosso foco, que é a glória de Deus, né? A glória de Deus. Né? O pastor está aí conosco, né? O pastor Aguinaldo também. Né? Eu não sei se ele tem alguma coisa a dizer, né? Se não tiver, vamos convidar o nosso irmão Jonas depois para estar cantando mais um canto. Pastor, tem alguma palavra? Irmão, a internet está dando umas travadinhas aí. Eu não sei se Aguinaldo me convidou para falar alguma coisa. Foi isso, Aguinaldo? Tem alguma coisa a dizer? Vai dar conosco? Não. Aguinaldo, é só parabenizar, né, a juventude da nossa igreja, a nosso MP, pela iniciativa, pelo trabalho tão bem feito. Parabenizar em especial Maria Luísa por essa palavra tão edificante, né? Uma palavra tão confortadora. A gente tem sido bombardeado por tantas notícias ruins, por tanta coisa, né, que tem a tendência de tirar o nosso foco, né, de nos entristecer, de nos... Enfim, são tantas coisas que vêm, e uma palavra dessa, Maria Luísa, é uma palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra que vem ao nosso coração, né? Com certeza, aqueles que participaram e estão participando conosco, saem desta noite, dessa live, com o coração mais tranquilo, né? Pela palavra tão bem exposta, pelo assunto tão bem pensado, Aguinaldo, juntamente com a mocidade e os jovens, para esse momento que nós estamos vivendo. Maravilha, né? Isso nos mostra que a palavra de Deus tem o consolo para nós em todo e qualquer momento. Nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado, ela tem que fazer parte da nossa caminhada, né? Então, nossos parabéns aí, e dizer para Maria Luísa, eu creio que é esse o sentimento de Aguinaldo, que outras vezes virão aí, né, Aguinaldo? Vamos, certeza, sim, contar com ela aí para estar conosco nesses momentos tão preciosos. Foi muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns. Deus abençoe. A gente vê os comentários aí das pessoas, né, alegres, confortadas pela palavra que ouviram nesta noite. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito felizes. Que bom. Ô Maria Luísa, a gente também sabemos que Deus ele utiliza o homem como sua ferramenta, como ferramenta de suas mãos. Existem alguns casos também de ansiedade que muitas vezes é importante a pessoa procurar o auxílio de um profissional na área que possa estar ali ajudando a ele, né? E isso, muitas vezes a pessoa pensa, mas se eu procurar um profissional da área de saúde a respeito disso, eu estou fraquejando na fé? Ou eu posso ter a convicção de que Deus utiliza esse meio, Deus utiliza do homem como ferramenta de suas mãos, dá sabedoria a ele, para nos ajudar nesse momento? Foi muito bom você ter falado, Aguinaldo, porque eu ia falar sobre isso e acabei esquecendo. Para aquelas pessoas que realmente têm um nível de ansiedade mais avançado, eu digo mais patológico, que tem pessoas que não vão conseguir dormir, que elas vão atrapalhar no seu a fazer diário, digamos assim, tremores, muitos tremores, muitas palpitações. Então,
pode sim e deve buscar ajuda profissional. Eu creio fortemente que a ciência, quando bem utilizada, na verdade, quando está pautada pela palavra do Senhor, é um instrumento de misericórdia em nossas vidas. É uma coisa boa, é um instrumento de graça. Então a gente não precisa se privar de buscar uma ajuda médica, ajuda psicológica, não. A gente tem que fazer isso. Até porque quando a gente busca essa ajuda, quando for necessária, aquilo vai nos estabilizar, vai ser como um desacelerador em nossa mente, e a gente vai poder nos nutrir melhor com essa palavra que está aqui. Porque essa ajuda medicamentosa, pode acontecer, essa ajuda psicológica, vai até certo ponto apenas. Porque a cura, na verdade, ela vai estar aqui. Essa ajuda que a gente vai ter a partir dos homens não vai ser tão profunda, tão duradoura, quanto a que nós temos aqui na palavra. Verdade. Mas, como você falou, não é pecado, de jeito nenhum, você buscar essa ajuda. É até importante que você busque ela quando você sentir que é necessário, mas sempre tenha em mente que a cura, que a prioridade que você deve dar, está aqui. Amém. Jonatas, vamos louvar o Senhor, né? Desde já a gente agradece a todos os ouvintes que estiveram conosco nessa noite, né? Foram muitas pessoas, acredito que alguns acabaram saindo, mas fica aqui o nosso abraço, né? E o nosso convite para estar participando conosco das nossas programações, né? Eu acredito que esse desafio nos foi dado e a gente sempre pensa em estar realmente trabalhando esse tipo de coisas, por causa que é onde o cristianismo precisa estar atuando, né, nos dias presentes. Não existe uma separação entre o espiritual e o secular. Não existe. Muito pelo contrário, nós somos preparados para sermos pessoas que possam ter uma vida exemplar em meio à sociedade a qual nós vivemos, né? O Senhor Jesus Cristo disse e orava a Deus para que Deus não nos tirasse do mundo, né? Mas que nós sejamos esse instrumento nas mãos de Deus, onde quer que nós estejamos, seja na faculdade, seja no trabalho, seja aonde quer que nós estejamos, nossa cidade, ou aonde quer que Deus tenha a nos mandar, tá certo? Então fica aqui nosso abraço. Eu não vou citar o nome de todos, porque são muitas pessoas, e aí não correr o risco de esquecer de alguém. Então a palavra está com o nosso irmão Jonatas, né, que estará louvando a Deus com mais um cântico, né? Louvemos ao Senhor. Amém, meu irmão. Responsabilidade, né? Encerrar depois de uma belíssima palavra como essa, de fato, né? E assim, eu acho que a música tem tudo a ver com a mensagem, o que foi dito assim também. E ao mesmo tempo, assim, até traz pra gente uma grande certeza, né? A música do irmão Lázaro, né? Que nós recebemos a notícia no dia de hoje, né? Que ele acabou falecendo, mas o que nos conforta é saber que ele está com Deus agora, né? Próximo a Deus ali, a música que nós vamos cantar, que diz a minha vida é do mestre, ele foca muito nisso daí, né? Que a minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre. E por fim, a nossa esperança deve ser o nosso Deus também. Então vamos estar finalizando esse momento muito edificador, né? Um momento muito bom para as nossas vidas nesse momento. Então, anda a Deus esse cântico e que nós tenhamos essa certeza no nosso coração, que a nossa vida, o nosso caminho, o nosso coração e a nossa esperança pertencem ao nosso Deus. Então, vamos estar louvando a Deus com esse hino. Vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança
esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra onde eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Amém, meus irmãos. Que nós tenhamos essa certeza em nossas vidas. A nossa esperança vem de Deus. Quando ela está firmada em nosso Deus, nada nos abala. Né? Amém. Então, Deus abençoe Jonatas, né, por essa grande oportunidade. Maria Luísa quer fazer algum agradecimento? É só agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém. Então, que Deus possa abençoar a todos os nossos ouvintes, tá certo? Foi um grande prazer tê-los conosco nessa noite. Né? Esperamos que tenha sido bastante enriquecedor na vida de vocês, né? Assim como foi na nossa vida. Né? Esse momento que Deus tem nos abençoado, né? Tem nos permitido tê-lo, né? Ainda que virtual, mas tem sido muito bom. Né? Não temos o bolo, né? Como Augusto, não temos o café, mas sentimos a presença de Deus, que é essencial em nossas vidas. Então, Deus abençoe a todos, tá certo? Tenham todos uma ótima semana na presença do nosso Deus, tá bem? Deus abençoe. Tchau a todos. Boa noite.